Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje vamos falar sobre as transformações de Galileu, a translação entre referenciais, tá? Então é um pouco de relatividade galileana, eu vou explicar para vocês porque é muito útil aí e vou discutir, além das transformações de posição, velocidade e aceleração, as relações de tempo, né, e massa entre os dois referenciais. Então digamos, pessoal, que você tem aqui um sistema de coordenadas S está no plano cartesiano, que tem coordenadas aqui y e x, né? Um plano cartesiano y, x. E um outro x' y', que eu estou chamando de referencial S'. Então, referencial S' é esse sistema de coordenadas x, y, x e y', e o referencial S é o x e o y. Bem, então digamos que você tem um ponto do espaço que você quer analisar, então esse ponto, em relação ao referencial S, ele está distante, é um vetor posição S', aqui vetor, tá? Eu coloquei x, y, mas isso não necessariamente está no plano, pode estar no espaço, tá? Falta eu colocar a coordenada Z aqui, Z' e Z aqui saindo do plano do papel, tá? Então é uma transformação de coordenadas, é uma relatividade galileana em 3 dimensões, tá? Então aqui é o vetor posição R de S', né? O vetor posição desse ponto material M, aqui o vetor posição no referencial S', e em relação ao referencial S é um outro vetor posição chamado de RS. E entre os dois referenciais existe um terceiro vetor que eu estou chamando de R maiúsculo, né? Que mapeia o sistema de coordenadas aqui S', né, que vai se mover. Então, o referencial S' ele vai se mover, enquanto que o referencial S é um referencial em repouso em relação ao solo. Está parado e esse referencial S' se move com uma dada velocidade v. Tá? E, bem, ele está localizado aqui no espaço, o vetor R aqui mapeando uma origem de um sistema em relação ao outro. Tá? O vetor posição RS e o vetor RS' em cada um dos referenciais. Pois bem, nessa configuração, pessoal, esse tipo de transformação, né, de posição é uma das transformações de Galileu, mas eu vou discutir outras aqui. Então, as transformações de Galileu, pessoal, por exemplo, quando você analisa a massa, então a massa por referencial S' e a massa por referencial S, a massa para ambos os referenciais ela é a mesma. Todas são iguais a m, tá? Então, a massa do meu referencial ela não muda de acordo com a minha relatividade galileana. A massa do meu corpo ela é a mesma no referencial que se move e no referencial que está parado em repouso no solo, né? Ou no laboratório. Então, a minha massa é uma invariante, né? Invariante de Galileu, né? Ela é a mesma em ambos os referenciais. Além da massa, nós também temos o tempo. Então, o tempo por referencial S e o tempo por referencial S', eles são os mesmos, eles são idênticos. Então, né, é um invariante também de Galileu. Então, o tempo vai passando e o tempo ele é idêntico, tanto para o referencial quanto para o outro, mesmo esse aqui se movendo, tá? Então, isso é a chamada relatividade galileana. Então, a relatividade galileana nos diz que a massa é um invariante, né, de Galileu, o tempo é um invariante de Galileu, e em que condições a relatividade galileana ela se aplica? Bem, ela se aplica primeiramente para corpos macroscópicos, então corpos de dimensões, né, na nossa escala, no nosso mundo, né, 1 metro, 10 centímetros, 1 quilômetro, essa dimensão espacial, digamos assim, esse comprimento, esse tamanho, onde as leis de Newton são válidas, é nesse regime que as transformações de Galileu também se aplicam, tá? Além de corpos macroscópicos, né, se você tiver no regime já nuclear, etc., já vai ter que aplicar mecânica quântica. Mas nesse regime macroscópico que eu estou me referindo, você pode aplicar a relatividade galileana e ter bons resultados, tá? Outra limitação das transformações de Galileu é que ela vale somente para baixas velocidades. Quando você diz baixa velocidade, você tem que ter um padrão de comparação. E esse padrão é a velocidade da luz. Então, para a velocidade de objetos que sejam muito menores do que a velocidade a velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo no vácuo. Então, para velocidades muito pequenas, comparável a essa, nesse regime que as transformações de Galileu eles se aplicam, né? Então, por exemplo, foguetes lançados pelo homem no espaço, apesar de serem velozes, mesmo assim, ainda está no regime das transformações de Galileu, das leis de Newton, e você pode muito bem usar essas leis, né, para você obter a posição, a velocidade, a aceleração do teu móvel que está
se deslocando aí para fora, para o espaço, né, em uma dada órbita. Bem, e quando você extrapola esse limite? Quando você extrapola esse limite para objetos muito pequenos, você vai estar na mecânica quântica. Para objetos com velocidades próximas, comparável à velocidade da luz, você não vai mais estudar as transformações de Galileu, você vai ter que estudar as transformações de Lorentz. E aí, em vez de você estar estudando a relatividade galileana, que é essa que estamos apresentando aqui, você vai estudar a relatividade de Einstein, né, einsteiniana, relatividade restrita, né, digamos assim. E, bem, nesse regime que você vai estudar a relatividade restrita, e se você introduzir corpos com massas muito grandes, né, e aí você vai ter campos gravitacionais intensos, né, quando essas massas são extremamente grandes, aí você vai ter campos intensos, e aí você vai ter que começar a introduzir aí a relatividade geral para você resolver as equações de campo de Einstein, etc. Tá? Mas voltando aqui ao nosso problema, que é as transformações de Galileu, a relatividade galileana, então o meu tempo e a minha massa é um invariante de Galileu, e o meu vetor posição, como é que você mapeia o vetor posição? Bem, o vetor posição ele é dado pela soma vetorial, então o vetor RS ele é igual a esse vetor R mais esse vetor RS'. Então essa as transformações de coordenada de posição, elas se dão de acordo com a soma vetorial. E aí esse R maiúsculo ele é a velocidade vezes o tempo. Então esse referencial ele está se movendo em relação a esse. Então, de acordo com a definição de velocidade é variação de espaço sobre variação de tempo. Então o meu R ele pode ser escrito como sendo V, o produto entre um escalar e um vetor, né? O resultado é um vetor. Então, esse produto é o tempo vezes a velocidade. A velocidade é a velocidade dessa referencial, dessa origem em relação a essa daqui. S' em relação a S. Pois bem, e aí você substitui no lugar do R, VT. E aí a velocidade, para você obter a velocidade a partir das transformações de Galileu, basta você aplicar a derivada. Então, a derivada de tudo vai ficar a derivada da posição S em relação ao tempo, da velocidade de S, e a derivada desse cidadão aqui, que é VT em relação ao T, dá o próprio V. E a derivada de RS' em relação a T dá o próprio V de S'. Então a transformação de velocidade, a velocidade relativa entre os dois referenciais, né, entre o referencial S e S', é dada pela transformação de Galileu dessa forma. E por fim, para você obter a aceleração, você deriva de novo em relação ao tempo cada um desses termos aqui. Derivando em relação ao tempo da aceleração, derivar em relação à velocidade em relação ao tempo da esse cidadão e derivar essa velocidade em relação ao tempo da essa. Então veja só, nós acabamos de obter a transformação de Galileu para posição, velocidade e aceleração, tudo isso partindo da soma vetorial, da soma de vetores desses dois referenciais, né? Já que o tempo e a massa são invariantes de Galileu, né? São constantes, são os mesmos valores para ambos os referenciais. Pois bem, nessa configuração de aceleração, nós podemos perceber uma coisa interessante, que é sabido, pessoal, quando você estuda as leis de Newton elas só valem para os chamados referenciais inerciais. E por que isso, né? Então, se você olhar aqui, por exemplo, o mapeamento das acelerações de ambos os referenciais, né? A aceleração é uma das quantidades físicas importantes quando você estuda mecânica, né? Por quê? Porque, veja só, quando você estuda mecânica, pessoal, qual é o objetivo? O objetivo de quando você estuda mecânica é determinar, por exemplo, quando você resolve as leis de Newton, você encontra a posição do objeto em relação ao tempo, por exemplo, a velocidade, a aceleração. Você pode obter a força, você pode obter a energia cinética, a energia potencial, a energia mecânica, que é a energia total, calcular o trabalho e outras quantidades, momento linear, momento angular e assim por diante. Então as quantidades físicas, elas são determinadas, né? Elas são encontradas a partir do momento que você resolve, por exemplo, a segunda lei de Newton, ou você aplica a conservação do momento linear, ou você aplica a conservação do momento angular, você aplica a conservação de energia. Então, essas leis de conservação, quando você resolve elas, você encontra as variáveis cinemáticas de posição, velocidade, aceleração, força, energia, momento e essas quantidades que eu acabei de falar anteriormente. Então, todas essas quantidades elas são encontradas a partir quando você resolve essas equações. Então, aqui não é diferente.
quando você encontra uma relação de aceleração, que é essa daqui, o que é interessante notar é o seguinte. O que é um referencial inicial? Bem, um referencial inicial, pessoal, é aquele referencial que se move com velocidade constante. Então, esse V aqui, ó, ele é constante. Então, quando esse referencial se move em relação a esse que está em repouso, em relação ao solo, em relação ao laboratório, esse referencial que se move, é necessário que ele se movimente a uma taxa, né, a uma velocidade constante. E por quê? Bem, se você diz que a velocidade dessa origem de sistema de coordenada S' em relação a S, essa velocidade que aparece dentro do R aqui, ó, essa velocidade ela é constante, o que significa? Significa dizer que a aceleração é zero, ou seja, quando você, se essa velocidade é constante, a derivada da velocidade em relação ao tempo, se eu tenho uma constante, é zero. Então, essa aceleração aqui ela é nula. Então, o que isso implica é que a aceleração no referencial S é idêntica à aceleração no referencial S'. Então, esse objeto que está se movendo aqui de massa m, a aceleração que ela é calculada, medida por esse referencial, ela é idêntica à aceleração medida e calculada por esse referencial. Ambos são idênticos, né? As acelerações são idênticas, desde que esse referencial se mova em relação a esse em repouso, ou em relação ao solo ou laboratório, se mova com velocidade constante. Se isso acontece, as acelerações são idênticas. E aí, se você multiplica tudo pela massa, né, lembra que a massa é um invariante de Galileu, né? A massa é idêntica em ambos os referenciais. Então, se você multiplica tudo por m, aqui ms e ms', eles são iguais a m. Aqui, massa vezes aceleração, se o meu corpo não varia a massa, né, se a massa é uma constante, se é um invariante de Galileu, então você tem que massa vezes aceleração é força no referencial S, e massa vezes aceleração aqui é força no referencial S'. Então, a força ela é a mesma em ambos os referenciais. Então, está aqui um primeiro enunciado, digamos assim, da relatividade galileana, que diz o seguinte, que as leis, né, as leis físicas são as mesmas para ambos os referenciais, desde que você esteja adotando um referencial que se move, né, em relação ao outro referencial chamado inicial. Então, quando você escolhe referenciais iniciais no teu estudo, na tua análise do teu problema, né, de mecânica, quando você faz esse tipo de análise, você amarra que o teu referencial é inicial, ou seja, que se move com velocidade constante, logo a sua aceleração é zero, logo a força em ambos os referenciais são as mesmas. Então, se você medir 2 newtons aqui, sendo aplicado nesse objeto aqui para esse referencial S', aqui você também vai medir 2 newtons, desde que esse referencial se mova em relação a S a uma taxa constante, a uma velocidade constante. Então, se você... Está aqui o enunciado das leis físicas são as mesmas para ambos os referenciais. Por quê? Porque se você sabe a força, pessoal, você pode calcular a aceleração, né, que é a mesma, velocidade, posição. Você pode calcular energia potencial, energia cinética. Você pode calcular o trabalho, você pode calcular o momento, todas as variáveis, energia, momento linear, momento angular, torque, você pode calcular a partir desse resultado. E aí, pessoal, quando é que as leis físicas, né, elas vão mudar de ambos os referenciais? Bem, quando o referencial ele não for inicial, ou seja, a velocidade for variável, logo ele vai ter aceleração. Então vai ter esse termo não vai ser zero. Então, se esse termo não é zero, o que significa? Você está no regime de estudo, chamado de referenciais não iniciais. E aí começa a aparecer forças que o pessoal chama de forças fictícias, ou forças que violam a causalidade, violam as leis de Newton, né? Então, por exemplo, quando você está estudando, quando você está dentro, por exemplo, de um ônibus, e esse ônibus está se movendo com velocidade constante, a aceleração que você mede dentro do referencial que se move e do referencial que está fora no solo, elas vão ser as mesmas, porque o veículo, o ônibus está se movendo com velocidade constante. Agora, a partir do momento que o ônibus acelera ou freia, esse referencial não vai ser mais inicial, a velocidade vai variar, ele é não inicial, e aí o que vai acontecer é que vai surgir uma aceleração A. Então você vai sentir a força medida por referencial no solo,
ela vai ter que ser somada, acrescentada uma força, né? Porque você multiplicar por M aqui vai dar a força, né? Força, força, força. Multiplicar tudo por M. Então você vai medir uma força nesse referencial que é chamada uma força fictícia, né? Uma força que viola as leis de Newton, que viola a causalidade, né? Então, por exemplo, você vai para frente quando você freia o ônibus e você vai para trás quando acelera, mas ninguém lhe empurrou, ninguém lhe puxou, né? Não houve a ação para em seguida ocorrer essa reação, né? Viola a causalidade, né? Então, se não há uma força que não teve uma origem, que não teve uma causa, né? Então, aqui surgem as forças fictícias. Um exemplo de força fictícia é a força de Coriolis, né? Força centrífuga também é um outro exemplo de força fictícia. Então, essas forças elas aparecem quando o teu referencial o escolhido é o não inicial. Então, é por isso que é fundamental, quando você estuda a mecânica, você adotar um sistema referencial, aquele que se move com velocidade constante, né? A velocidade desse em relação a esse é constante em módulo, direção e sentido, já que a velocidade é um vetor, tá? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!